Obrigada, Celso. Obrigada, Giovana, pelo convite. É bom ver os amigos aqui, todo mundo aqui, ver os pais. Obrigado por ter adiantado minha aula. Eu tenho que sair correndo depois, de fato, para o consultório. Acho que muita gente já viu minha aula aqui. Eu não queria me repetir muito, mas tem coisas que a gente não vai conseguir não repetir. Eu sou pediatra de formação, fiz oncologia infantil. Era para eu estar lá no transplante de medula uma hora dessa, nas crianças. Só que eu tenho um filho de 14 anos agora, que está viajando sozinho com a escola, inclusive. E eu estou aqui com o coração na mão. Que aos 3 anos e 9 meses foi diagnosticado com, na época, era TID-SOE, transtorno invasivo do desenvolvimento sem especificação. E eu, como todas as nossas amigas e amigos médicos aqui, não tivemos aula de autismo na faculdade, não tivemos aula de autismo na residência médica, e eu não sabia ver algo que vocês sabem a prevalência, né? A gente vai falar um pouco de prevalência. Eu não soube ver no meu filho, né? A gente é especialista do filho da gente, né? Eu sei pediatria, mas as especialistas nos filhos são as mães, certo? E eu não soube ver no meu próprio filho. Eu achava ele diferente, mas é assim mesmo, é o tempo dele, ele é igual ao pai também é autista. E assim, enfim, foram, né, vários desvios aí. Eu tenho 1 hora, não, eu tenho meia hora só, né? Eu tenho meia hora. Se eu deixar meia, uma eu falo uma, tá? E eu preciso, inclusive, não atrapalhar a palestra das amigas que vêm depois. Então, na ocasião, eu quis vir embora para casa. Eu estava morando em São Paulo. Casa, para mim, sempre foi Ribeirão, eu sou daqui. E qual não foi minha surpresa ao saber que aqui não tinha nada para autismo. Isso era 2009, né? Ninguém sabia autismo no HC, ninguém sabia autismo na USP, ninguém sabia autismo em Ribeirão. E aí foi onde eu comecei achei uma psicóloga e uma fono que sabiam autismo em adultos e graves, né, em casos graves, e viram o meu, que tinha 4 anos e meio, falava, o que nós vamos fazer com ele? Eu falava, filha, é o seguinte, só tem vocês, vai vocês mesmos. E elas foram o embriãozinho do primeiro grupo de intervenção em autismo em Ribeirão, que é o GAIAD. Hoje, graças a Deus, a gente tem aproximadamente 15 grupos, pelo que eu sei, na minha última conta. Em março, eu fiz um evento, foi bem bacana, com os grupos. E aí, desde então, eu venho estudando autismo. E eu comecei a atender autismo em 2011, no consultório. Eu fazia um caso novo por semana. Hoje, eu faço 2 por dia. Então, em julho, se não me engano, eu completei 1.000 casos novos. Vou falar um pouquinho dos dados que eu tenho depois. E a imensa maioria chega, como a gente sabe, né? A mãe sempre suspeitou, o pediatra nunca confiou na mãe, a mãe acaba vindo por outras mães ou me acham na internet. Então, assim, a minha função como pediatra é tentar ajudar os pediatras a enxergarem mais rápido e começarem a intervenção mais rápido para essas crianças. Qualquer médico pode encaminhar para a intervenção. Não precisa ser neuro, não precisa ser psiquiatra da infância. Qualquer pediatra vê a criança mensalmente, né? Então, a pediatria não é para pesar, medir, ver diarreia e vômito. A pediatria é também para ver desenvolvimento da criança. Também não, né? É principalmente para ver desenvolvimento da criança. Então, eu abracei essa causa. Estava lá na primeira turma do Lamier lá. Que ano era? Será? 2013. E eu sou muito grata de ter vocês por perto, porque acho que a gente precisa formar profissionais capacitados. São 27 minutos, então vou tentar correr. Então, eu quero agradecer novamente à organização e aos ouvintes. Espero que não estejam com sono, né, depois do almoço. Eu que passo aqui, como é que é? Tá. Aqui os agradecimentos especiais. Acho que todo mundo aqui trabalha com autismo, ou tem filho autista, ou já está bem por dentro. Mas eu acho que a gente sempre tem que saber que a gente é multiplicador de informação correta, certo? Então, eu vou nas aulas que eu vou dando, eu vou dar aula para os alunos da Faculdade de Medicina, vou dar aula para terapeutas, e eu tento sempre falar, não saiam multiplicando informações erradas, né? Porque é o que a gente escuta, não é? Mas ele é tão bonito, ele não é autista, mas ele é tão, né? Então, assim, essas coisas, eu fui compilando algumas pérolas e acho que vocês também devem ouvir bastante isso como pais e como terapeutas, né? Que só é autista aquele menino no canto, se balançando, que não fala com ninguém. Dos 1.000 e tantos casos que eu vi, se eu falar que sentaram no canto e se balançaram, foram 2. Então, que chegou, sentou, e veio aqui e se balançou. Se eu fosse ficar esperando que ele sentasse e começasse a fazer movimentos de repetição, eu não ia fechar critério para nenhum, certo? Então, é um tipo de autismo? É um dos graus, né? Um dos pontos do espectro, mas não é só esse cara, tá? Os autistas não têm afeto e são agressivos. Então, eu falo que sempre que tem uma chacina, a última foi a de Osasco, eles vão falar que um dos assassinos é autista, né? Sempre tem essas histórias, né? E, na verdade, não.
tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai ver que eles não são agressivos. Talvez eles reajam de uma forma diferente por não conseguirem falar, não conseguirem se explicar, né? Mas eles não acordam e falam, vou bater em todo mundo hoje, né? Acho que não é bem essa ideia. Os autistas não aprendem. Não precisa de acompanhante, não precisa de escola, não precisa de curricular, não precisa de nada, porque não vai aprender mesmo. Então, aí que tá. A gente tem que aprender a ensinar. Eles vão aprender sim, tá? Quem causou o autismo é a mãe e o pai, que não amaram aquela criança o suficiente. Que é a teoria do mãe geladeira, né? Acho que todo mundo já ouviu falar aqui. Mães dos anos 40, 50 e 60 recebiam um diagnóstico assim. Seu filho é autista, a culpa é sua, tem que institucionalizar a criança e vai ter outros filhos, porque senão não vai virar nada. Era bem legal, né? Só que não. Então, a teoria que culpava o pai e a mãe pelo quadro doença e mesmamento da criança e que já caiu, né, gente? A gente sabe que não tem fundamento nenhum. Faz dieta sem glúten, sem caseína, fica se balançando em frente ao seu filho 40 horas, igual naquele filme, né? E ele vai se curar. Também não, né? Vacinas que teriam causado autismo. Então, eu, como pediatra, sou obrigada a responder isso todo dia, e a gente está vivendo essa epidemia de sarampo graças a um gênio, né, do mal, aí no caso, que inventou essa história que a vacina de sarampo dava autismo nas crianças. Tá? Ele tinha uma patente que era uma vacina segura contra o autismo, deixou essa patente quietinha lá, e aí, depois de alguns anos, ele publicou um artigo falando que a vacina regular, né, que a gente usava, causava autismo nas crianças. O problema foi que uma grande revista científica publicou. Isso nos anos 90. Hoje ele não é médico mais, todos os estudos que vieram depois falaram que não tem relação. Crianças não vacinadas são mais autistas que as vacinadas, inclusive. E ele foi cassado, ele não é médico mais, na Inglaterra. Aí agora ele está nos Estados Unidos fazendo uma coisa relacionada à dieta também, algumas coisas que não tem nada a ver. Mas o fato é que é mentira isso, podem vacinar os filhos de vocês, podem vacinar, deixar, né, as pessoas ao redor vacinarem as crianças por perto. Tá? Pessoas estão morrendo de sarampo, uma coisa que é extremamente prevenível, né? E essa que a gente escuta muito também com o médico, né? Tem um tratamento que a indústria está escondendo para continuar tendo autismo no mundo. Eu ia ser a primeira pessoa que ia lá atrás do valor que fosse para curar meu filho, certo? Então, se eu tenho um filho que ainda segue autista depois de 10 anos de diagnóstico, é porque não tem nenhum tratamento escondido por aí, não caiam nessa, tá? A medicina enxerga o autismo há muito pouco tempo, né? Então, quando eu chego em Ribeirão em 2009 e eu escuto essa que ninguém sabe autismo em Ribeirão, eu fiquei bem, né? Bem nervosa. E aí, qual foi a minha surpresa, estudando a história do autismo, que, na verdade, a medicina enxerga o autismo há muito pouco tempo, né? Até os anos 70, o autismo era essa questão, né? O pai e a mãe que eram muito ruins para aquela criança e ela não tinha relação com o mundo externo porque o mundo, né, era muito ruim para ela, tinha se fechado no mundinho dela. O termo autismo, no DSM, que é eu falo que é o dicionário das doenças mentais, né? Então, para a pessoa ser ansiosa, ela tem que ter isso durante tanto tempo. Para ser esquizofrênica, isso são os critérios, né? E o termo autismo entrou para o DSM-1 e 2 dentro da esquizofrenia por conta do quadro de ensimesmamento da pessoa esquizofrênica, tá? Do quadro esquizofrênico, nada a ver com autismo. O autismo não tem nada a ver com esquizofrenia. Então, no DSM-3 que entra o autismo, né? Chamando ali TGD, aí depois ele vem aparecendo. E aí no DSM-5, que é o vigente agora, ele entra com o transtorno do espectro do autismo. Deixam de aparecer não está indo aqui, os nomes para cada grau, tá? Então hoje todos os autistas são autistas, grau 1, 2 ou 3, tá? Os pacientes, os síndromes de Asperger odiaram, né? Porque eles não querem ser chamados de autistas, mas teoricamente eles têm que ser classificados dentro do TH1. A CID-10, que é o que é vigente no Brasil, o famoso CID-F84, né, que a gente precisa pôr nos laudos, que é antigo pra caramba, tá vendo? De 92, ele ainda traz cada nome com seu CID, né? E só em janeiro de 2022 que vai ficar vigente o novo CID, que vai vir semelhante ao DSM, né? Então não precisam ir os médicos e laudos, laudo novo, né? Porque não vai precisar do laudo tão cedo com o CID novo, só em 2022, tá? O que o DSM-5 fala, que o CID-11 também vai trazer? Que o autismo não é uma doença. Ponto. Não é uma doença neurológica, não é uma doença psiquiátrica e não é uma doença relacional, né? Do relacionamento aí
da mãe, do filho, essa história toda. Ele está classificado dentro de um capítulo novo que chama transtornos de neurodesenvolvimento. Tá? Alguma coisa fez aqueles neurônios desse ser humano, terem uma configuração diferente e terem o quadro clínico do autismo. Tá? Então, tá lá. Tem um capítulo novo, que chama transtornos do neurodesenvolvimento, onde entra deficiência intelectual, transtorno de comunicação, autismo, TDAH, transtorno específico de aprendizagem e os transtornos motores. Tá? Então, nada disso eles vão classificar como doenças. Tá? São transtornos. E o autismo está lá entre eles. Isso aqui é o dia a dia da pediatria. Né? Então, eu, como pediatra, não escuto mais só diarreia, vômito. Eu escuto muito isso aqui todo dia. Então, a minha briga dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, dessas outras coisas, instituições, é que a gente aprenda saúde mental na infância. Né? Encaminha para o neuro, encaminha para o psiquiatra da infância. Quantos neuropediatras e quantos psiquiatras da infância a gente tem? São poucos. Né? Então, até que a criança consegue ter acesso a um especialista desse, já passou muito tempo. Tá? Então, o que o DSM fala? O que a pessoa tem que ter para estar dentro do transtorno do espectro autista? Ter tido, durante a primeira infância, ele fala, até os 3 anos de idade ou até que essa criança seja provocada. Muitas crianças estão em casa até os 3 anos de idade. Né? A família opta por pôr a criança mais tarde na escola, tal, e aí ela vai para a escola com 3 anos. Numa mesma semana aconteceu duas famílias me falando isso. A criança tinha 3 anos, foi colocada na escola sem falar. O pediatra não tinha achado a criança atrasada para fala, eles não tinham achado que a criança tinha atraso de fala, ninguém tinha falado para eles que a criança de 3 anos tinha que falar. Né? E aí foi para a escola no dia seguinte, chamou eles, falou assim, ele não fala? Não. Vocês não tinham percebido? Não. Então, assim, ele é filho único, a gente não tem contato com outras famílias, e a gente é muita gente, deve ser os 3 autistas, né? O pai, a mãe e a criança. Não tem contato com ninguém e tal. Então, não era obrigação da família saber, era obrigação do pediatra ter falado. Né? Mas aí chegaram e a gente foi ver, tinha o resto dos sinais também. Né? Então, os sinais que a gente vai conversar têm que estar presentes na primeira infância, até os 3 anos, ou até essa criança ser provocada em graus variáveis, podendo ser muito comprometido, medianamente comprometido ou bastante ou pouco comprometido. Então, quando a gente fala atrasos, né, significativo, persistente de comunicação social e interação social em todos os ambientes da criança também, ele fala. Né? Então, a criança é assim na escola, em casa, com a família, enfim, qualquer outro ambiente. Então, atraso na comunicação social. Então, crianças de 1 ano falam de sílabos. Tá? Crianças de 2 anos falam frases curtas. Quero água, vamos embora. E tem um gestual um pouco mais elaborado. Crianças de 3 anos estão falando como adultos. A menina fala antes, é normal o menino falar mais tarde. Até é. O fato é que, com 3 anos, todos os seres humanos têm que estar falando igual adulto. Eu tenho uma sobrinha que, com 1 ano, ela falava, com 2, ela discursava. Então, assim, ela é advogada hoje, ela tem 7 anos. Então... eu brinco sempre assim, mulheres falam antes, falam, nunca mais cala a boca. E homens podem até falar mais tarde, mas com 3 anos tem que estar todos falando. Tá? Então, quando a criança tem 3 anos e meio e ainda não fala, não é o tempo dele, tem atraso de fala. Tá? Pode ser um atraso de linguagem simples, pode ser autismo, pode ser deficiência auditiva, pode ser uma série de coisas, mas fato é que essa criança precisa de uma fono. Certo? Em relação à interação social, seres humanos de 1 ano não precisam interagir obrigatoriamente entre si. Talvez não liguem muito uns para os outros, os nenenzinhos. Crianças de 2 anos descobrem os outros. Olha o amigo, brinca, separa. Olha o amigo, brinca, separa. Seres humanos de 3 anos andam em gangues de seres humanos de 3 anos. Você não precisa empurrar. Olha o amigo lá, vai com o amigo. Ele vai. Ele esquece você, esquece outras idades, eles simplesmente se juntam entre eles. Você não precisa forçar. E o ser humano é sociável. Quem não tem Facebook aqui? Ninguém. Lá, é meio estranho você. O ser humano compartilha, não é? Você tem, sim, eu tenho seu Face. O ser humano gosta de compartilhar, né? A gente gosta de saber da vida dos outros, a gente quer que os outros saibam da nossa. Então, assim, é natural, certo? Então, um ser humanozinho de 3 anos que não faz questão de estar interagindo com outro é diferente. Tem um atraso, tá? Então, os critérios seriam esses, mais ou menos, né? Das idades aí, para comunicação e para interação social. Tá? Então, o atraso na comunicação verbal e não verbal. Falta de reciprocidade social é a questão da empatia. Né? Então, estava conversando com a Raquel ontem, a doutora Raquel, gente, é de Jaguariúna, está aqui.
a gente estava falando dessa questão da empatia. Às vezes, para a gente, é difícil entender como eles entendem o mundo, né? Se colocar no lugar do outro, que a gente talvez faça naturalmente, para eles é uma coisa difícil ou até impossível. Né? Então, eles têm reações sociais diferentes. É o cara estranho, né? Aconteceu alguma coisa que todo mundo levou um choque, ele não levou. Ou então, alguém está chorando, ele não entende porque a outra pessoa está chorando. Né? Então, essa é a questão da reciprocidade social. Tá? E aqui a questão da interação social que eu estava falando. Então, aqui, quando a gente fala em graus variáveis, tá? Então, vamos pensar numa criança de 3 anos. Vamos pensar numa criança já que teria que estar interagindo. Então, em relação a graus, vamos pensar a criança de 3 anos que não fala e não interage, certo? Uma criança de 2 anos que fala mal e interage forçadamente ou interage de uma forma diferente, né? E a criança que tem lá um amigo ou 2, mas assim, talvez brinque, prefira ficar sozinho depois, fala, mas já quer falar dos assuntos que ele quer falar, às vezes ficou super especialista em alguma coisa, ou às vezes só é mais quietinho. Tá? Então, dentro desse espectro autista, tem a combinação que você quiser. Né? Tendo dificuldades, estando com 3 anos ou antes, vou mostrar alguns sinais de risco, tem que ter em variados graus durante os 3 primeiros anos. Tá? O outro critério, padrões restritos, repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestados por pelo menos 2 das maneiras abaixo. E aqui o DSM trouxe a questão da desregulação sensorial. Antes de sair o DSM novo, todo mundo que trabalhava com autismo percebia isso, né? Que eles têm uma recepção sensorial diferente da nossa. Né? Tato, visão, olfato, paladar diferentes. Mas aí o DSM formalizou no DSM-5. Vou falar um pouquinho depois. Então, é aquela criança que gosta de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Brinquedo, às vezes come a mesma comida, tem rotinas, tem rituais. E o mais importante, que eu acho que é o que chama muita atenção, são as crises de birra. Porque aquela criança ela não tem a função pronta que chama flexibilização. Então, ela quer aquilo daquele jeito que ela acha que vai ter que ser. E se você fala não, ou se alguma coisa sai do roteiro, ou se tem qualquer intercorrência, ela não sabe que aquilo pode ter outro jeito e aquilo é uma tragédia muito grande para ela. Então, as crises de birra advêm daí, que ela não consegue flexibilizar. Tá? Então, para muitas crianças autistas, o não é uma explosão de fúria. Né? E não é que ele é birrento, mimado. Ele não tem uma função cerebral pronta que chama flexibilização. Tá? Então, aqui também, né, vai em graus variáveis. Desde aquela criança que você não percebe. Ele gosta de Hot Wheels. Meu filho tinha todos os Hot Wheels, todos os carros 1, 2 e 3, todos os Thomas, ele tinha todos. E a gente achava que ele estava brincando. Né? Então, aquela criança que a gente acha que está brincando, mas ela está colecionando, ela só está organizando. Né? Aquela criança que dá birras absurdas por motivos que a gente não entende. Né? Então, aqui são os comportamentos diferentes. Tá? Às vezes, a gente também não consegue extrair muito da mãe na anamnese. Então, eu costumo perguntar muito assim, do que ele gosta de brincar? Como ele brinca? Então, eu falo que o pediatra podia fazer só 3 perguntas. Assim. Ele já fala, ele gosta dos amigos, do que ele brinca? Metade da história já estava colhida aí, né, para pensar em autismo. Ninguém nunca perguntou isso para os filhos de vocês, perguntou? Dos pediatras? Eu sei. Eu tento ensinar, mas é difícil. Então, esse apego excessivo, né? A falta de flexibilidade e a rigidez de pensamento. E a rigidez de pensamento entra no faz de conta. Né? Então, por que a gente pergunta se a criança brinca de faz de conta? Crianças de 2 anos já começam a brincar de um faz de conta mais rico, crianças de 3 anos brincam muito de faz de conta, que é a flexibilização de pensamento. Né? Então, eu sei que uma boneca não come de verdade, mas eu estou brincando que ela come. O autista ele não consegue fazer essa flexibilização. Ele acha que você é meio louco de estar dando comida para um ser inanimado. Então, ele não brinca de faz de conta. Né? Ele vai brincar de outras coisas. Vai brincar de peça, vai brincar de montar, coisas concretas. Né? Então, brincar de faz de conta, e é uma coisa simples, né, de você perguntar para a mãe da criança, você brinca de faz de conta. Né? Mas tem um significado enorme por trás, tá? Que é a falta de flexibilização. Só para falar aqui um pouquinho do transtorno de processamento, acho que todo mundo que convive com autista já percebeu isso. Né? Eles têm os 5 sentidos externos e os 2 sentidos internos desregulados. Pode ser hipersensível ou pode ser hipossensível. Os hipersensíveis são evitadores, né, dos estímulos que, enfim, são ruins para eles. E os hipossensíveis são buscadores. Né? Eles precisam sentir muito mais intensamente alguns dos 5 sentidos, aí, dos 7 sentidos. Então, vamos pensar aqui. Em relação a tato. Muitos autistas não gostam do toque. Todo mundo conhece a temple grinding?
É uma adulta, zootecnista, né, especialista na área dela, que é comportamento animal, e ela é a primeira autista que verbalizou muitas coisas, né, que pôs para fora aí tudo que a gente precisava saber. Então, ela fala muito isso, que ela não gosta, alguns contatos físicos ela não gosta. Então, eu brinco que ela sai nas fotos assim, né? Comigo ela saiu felizinha, assim. Mas, assim, ela sai assim, porque o toque incomoda ela. Ela fala, eu gosto do afeto, só que o toque eu não gosto. Então, fica parecendo que ela é aquela pessoa não me toque, não me rele, né? Que não gosta do afeto. Ela gosta do afeto, só que o contato é ruim pra caramba para ela. Algumas crianças... pergunta básica também, né? Se incomoda com etiqueta, com botão, roupa tecido jeans. Algumas crianças não ficam de roupa de frio, né? Nos Estados Unidos neva, eles ficam sem roupa, não conseguem pôr roupa de frio, isquemia, extremidade, cai os dedos. Né? Então, são coisas que às vezes têm um risco de vida, de morte até, né? Não gostam de ficar sujos. Então, quando eles estão tomando sorvete ou comendo alguma coisa que cai, ai, me limpa, me limpa, me limpa. É como se ele estivesse se queimando com aquilo. É uma sensação diferente da que a gente tem. Não é frescura, tá? Não encarem nunca como frescura. Eu não pus aqui, mas alguns não têm dor. Eu pergunto muito isso. Quando ele cai, tem a dor daquele tombo. E uma mãe falou assim que o filho se cortou, chegou em casa com a ferida seca, já de sangue, e ele não reparou. Tomou ponto sem anestesia, porque também não doeu. Então, assim, são coisas assim que às vezes são graves até, né? Em relação ao olfato, o ser humano não usa muito olfato, né? Nós não somos farejadorzinhos. Alguns autistas são, né? Então eles não comem algumas coisas pelo cheiro, não vão em alguns lugares por causa do cheiro. O meu filho faz eu passar algumas vergonhas. Então ele chega em casa e fala: mãe, o vizinho está fazendo churrasco. E o vizinho está lá olhando para nossa cara. Eu, oi, tudo bem? Não convidou a gente para o churrasco, né? Então, aí ele chega na minha mãe e fala: vovó fez batata. Eu nem sei que minha mãe está cozinhando, ele já sabe que minha mãe fez, né? Ele não deixa usar perfume, nunca gostou, tanto que eu não uso perfume até hoje, porque ele não gostava do cheiro, né? Então, algumas coisas que depois a gente vai vendo, voltando à ficha, a gente vai vendo, tá? Paladar. Acho que 80%, 90% dos autistas têm uma baita de uma seletividade alimentar. E não é que eles são chatos para comer. Eles não conseguem comer algumas coisas. Alguns alimentos têm a textura muito ruim, têm o gosto ruim, têm a temperatura muito ruim. E não é um ruim. É como se a gente estivesse tendo que comer cocô. Vocês comem cocô? Não. Então, quando oferecem para ele um prato do que para você é muito bom, ele está vendo uma coisa muito ruim, ele está sentindo um cheiro muito ruim, e se você forçar, ele vai sentir um gosto muito ruim. Então, é quase uma tortura você forçar o cara a comer alguma coisa que ele não quer. Né, tem protocolos dos nossos terapeutas amigos para ajudar nessa dessensibilização. Tá? Se ele for um paladar hipossensível, talvez ele vai pôr as coisas na boca. Então, é aquela criança que ele não se contenta em ver as coisas. Ele põe na boca, ele sai lambendo as coisas. Então, lá na minha sala, acontece muito deles ficarem lambendo na mesa. Lambem a mesa. Né, para ver, para conhecer. Né? A visão tem a questão de olhar de ângulos diferentes. Então, é muito clássica a imagem deles balançando o carrinho em frente ao olho, assim, né? Então, eles veem as coisas de um outro jeito. Enfileirar os brinquedinhos e ver que ângulo tem aquilo, né? O meu ficava de cócoras, olhando debaixo da mesa o que estava embaixo da mesa. Olhar de perto também. Então, uma criança que vai parar no oftalmo e não tem nada de miopia, né? Olhar as coisas de ponta cabeça. Teve um que ele deita no sofá, assim, para assistir televisão de cabeça para baixo. Então, o cérebro dele precisa daquele ângulo para receber a mesma imagem que a gente recebe assim. Tá? Deixa ele, inclusive. Tá? Audição, que é comum também, assustam com barulho alto. Então, nas escolas, se puder não ter o sinal entre uma aula e outra, é um pequeno infarto que o autista tem a cada vez que dá um sinal daquele. Né? Dá uma dor física, barulhos altos para eles. Tá? Não atender quando chamado, né? Então, é ouvido seletivo, né? Que a gente fala. Homem é assim, né? A gente chama, também não atende, não. Mas crianças autistas também não atendem quando chama. Tá? Não todos, lógico, alguns. E a propriocepção e o vestibular, que é a noção de corpo, de equilíbrio. Né? Então, alguns autistas que têm a propriocepção e vestibular com alteração podem ter atrasos motores, né? Demorar para firmar o pescoço, para andar, para correr. Tá? Mas não são todos. Então, não espere atrasos motores para pensar em autismo. Tá? O meu andou com 11 meses. Né? Então, a gente não tem que esperar nada físico. Tá? E por que eles fazem o flapping e o balancing? Para se regular. Então, sabe aquele dia que você chega em casa exausto, que você precisa ficar 5 minutos quietinho? Que você está cansado, o mundo foi muito ruim aquele dia, né, para você. Pensa um cara que recebe isso aqui o tempo inteiro de uma forma diferente, aversiva, agressiva. Então, de tempos em tempos, ele precisa se regular.
Talvez ele faça isso o dia inteiro porque ele está o dia inteiro desregulado. Tá? Então, não se assuste você em casa parar a vida para pensar um pouquinho balançando, tá, gente? É normal. Só que eles fazem isso talvez mais vezes, tá? Então, deixa os caras lá se regular também. Não faz isso, né? Não precisa tirar a estereotipia totalmente da criança. Então, o DSM fala que tem que ter tudo isso, tá? Ter acontecido o atraso na comunicação social e ter comportamentos restritos de comportamento dentro da primeira infância, em qualquer grau que você achar diferente. Tá? Não adianta ter só um ou dois, tá? Tem que ter todos os critérios. Então, a gente fala em autismos. Né? A gente tem que falar em grau 1, 2 e 3, mas são 300 trilhões de graus. Certo? Cada um tem as suas peculiaridades. Tá? Quantos somos? O DSM fala hoje, não saiu desse ano ainda, mas ele fala de 1 em cada 59. 1 em cada 59 ser humano que você conhece é autista. Aqui tem uns 2. Né? Então, assim, eu como pediatra, 1 para cada 54 crianças típicas, independente de eu faço pediatria geral, e 1 para cada 54 crianças que entrarem no meu consultório vão ser autistas. Eu procurando ou não, estão lá, vão ser autistas. Né? Eu falo isso quando eu vou dar aula na medicina. Então, para quem vai fazer oftalmo, quem vai fazer cirurgia plástica, acontece no seu bairro, na sua família. Acontece. 1 para cada 59 pessoas que você conhece é autista. Então, é gente pra caramba, certo? Então, políticas públicas para tudo isso de gente também é complicado, certo? Não está tendo epidemia de autismo. Essas pessoas só estavam diagnosticadas erradas. A gente teve aqui alguém comentando. Às vezes estavam na instituição como deficiência intelectual, às vezes estavam como síndrome genéticas, estavam com outros diagnósticos. Tá? Não está tendo epidemia de autismo. Tá? Só estavam diagnosticadas erradas. A gente sabe que é genético. Tá? Há uma taxa de 90% de herdabilidade aí. Esse estudo é mais antigo, mas esse é novo, fresquinho. É um estudo que foi 2 milhões de indivíduos em 5 países. Eles investigaram essas pessoas, acharam 22.156 autistas e viram que é totalmente herdada a influência do autismo. Tá? Essa questão da mãe, que ela criou mal, não sei o quê, não teve efeito nenhum. Tá? Então, esse é um estudo bem robusto aí, né? 2 milhões de pessoas estudadas em 5 países. Tá? Esse aqui é o padrão genético atual da herança do autismo. Daqui 2 minutos pode mudar, né? Que a gente sabe que isso vai mudando de tempos em tempos. Mas esse é o padrão que a gente entende hoje no autismo. Aqui a gente tem fatores ambientais, e não é o pai e a mãe, pelo amor de Deus. Tá? Prematuridade, anóxia neonatal, aquelas doenças que vêm no teste do pezinho, síndromes genéticas, diabetes gestacional, hipotiroidismo na mãe e no nenê, né? Essas condições externas ao óvulo ali, né? A fecundação. Então, você tem ambiental, fator genético fraco e fator genético forte. Então, mais ou menos como que a gente vê a genética hoje. Então, esse casal passou da... Vocês estão vendo ali, né? O pontilhadinho. Passou da linha, pontilhadinha, é autista. Tá? Então, esse casal não autista, cada um com a sua biologia, teve esses 4 filhos. Esse primeiro menininho aqui passou da linha. Então, ele é autista. Né? Então, ele tem um genético forte, provavelmente foi um prematuro ou um baixo peso ao nascer, a mãe pode ter tido alguma infecção na gravidez. Eu tenho 5 pós-Zika sem ter microcefalia. Nenhum deles teve microcefalia. A mãe sabe que teve Zika. Um foi o pai que teve Zika, a gente sabe que tem transmissão sexual, e os outros 4 a mãe sabia que tinha Zika. Mas não nasceram com microcefalia, beleza, toca o barco. Né? Aí, com 2 anos, não falava. Tá? Então, a microcefalia é o espectro mais grave do que a Zika pode ter feito naquele cérebro. Né? Tem várias outras alterações aí. Então, essa pessoa herdou um genético forte da mãe. Tá? Então, ele ficou autista, somando, né? Ficou autista. Essa menininha aqui não teve, herdou muito poucas coisas de risco. Esse menininho aqui não é autista, mas se ele se casar com uma pessoa que tenha, né, uma biologia semelhante, mesmo não sendo autista, esse casal, que a princípio não tinha autismo, pode ser avô. Né? Podem ser avós de uma criança autista também. E essa menininha também passou da linha, então ela é autista, mas com um fator genético diferente do que a mãe passou, que são as alterações de novo. Então, famílias que nunca tiveram autistas na família, pessoas autistas na família, podem em algum momento ter. Por quê? Porque há mutações que acontecem de uma geração para outra. Tá? Então, essa família, esse é o jeito que a gente imagina, e por isso que a gente pergunta se na família tem. E, às vezes, sai o pai e a mãe e a criança diagnosticada, né, gente? Quem nunca, né? Então, a criança vai lá para ser avaliada, e aí ou o pai ou a mãe se identifica dentro do espectro. Tá?
que a gente sabe de biologia é que os neurônios são todos diferentes no sistema nervoso dessa criança. Eles são mais curtos, se ramificam pouco e eles podem produzir os neurotransmissores de uma forma inadequada. Então, a sinalização desse cérebro está toda diferente, né? Principalmente nas áreas de comunicação, socialização e flexibilização. O diagnóstico ideal é interdisciplinar, tá? Um médico serviço, uma psicóloga, uma fono e uma TO, seguindo os critérios, né, vigentes agora e observando a criança. Melhor seria observar na escola, observar em todos os ambientes da criança. Não é sempre que a gente consegue, mas o ideal seria fazer essa observação completa. A gente usa muito das escalas para conseguir perguntar para a família. Né, se você pegar os critérios engessados do DSM, seu filho tem movimentos estereotipados, perguntar para a mãe não vai saber falar, né? Eu também não saberia responder. Então, a gente tem as escalas que são o que ajudam a gente a conseguir perguntar para as mães. Tá? Mas, no geral, são todos baseados nos critérios do DSM e do CID. O diagnóstico ainda é clínico e, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, o diagnóstico é um ato médico. Eu sei de várias e várias fonos e psicos e TOs que sabem muito mais autismo do que médico e elas não podem laudar. E eu sei de muitos e muitos médicos que não sabem autismo e não dão os laudos. Então, a criança fica sem começar a intervenção por causa do laudo. Mas, infelizmente, o diagnóstico é um ato médico ainda. Então, o que eu falo muito para as terapeutas quando eu vou dar aula, faz um laudo bonitinho, com os critérios todos, avaliei Joãozinho, ele tem isso, 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 e devolve para o médico. Aí ele vai ler e vai falar, nossa, isso é autismo, fiz um diagnóstico brilhante. E vai dar o CID para a criança, só que não foi ele que fez o diagnóstico. Mas tudo bem, né? Infelizmente é assim ainda a questão do diagnóstico. Mas eu escuto muito ainda falarem, eu fui no médico, ele pediu ressonância, eletro, trilhões de exames para confirmar. Não caiam nessa. Tá? Não precisa de ressonância, eletro, ressonância. Não tem marcador biológico, não tem marcador de exame, não tem nada para você pedir de exame para excluir ou para incluir dentro do diagnóstico. Exames são importantes? São, porque algumas crianças autistas têm comorbidades. Tá? E aí, na evolução, a gente pede. Eu peço também, caminho para o geneticista, peço para o neuro pedir exame. Mas se você for pedir tudo isso para começar as terapias, que já demora para começar as terapias, essa criança demora 1 ano para chegar na terapia. Tá? Então, eu prefiro, num segundo momento, sair fazendo essa outra investigação, começar a terapia primeiro. Mas ainda o diagnóstico é clínico, né? O que é isso? É na base da conversa. Pegar os sinais, saber se essa criança tem ou não tem os sinais. Tá? Não tem nenhum medicamento que a gente possa falar, dá esse remedinho aqui que ele vai interagir, que ele vai falar, que ele vai parar que ele vai melhorar a flexibilização. Infelizmente, não temos. Tá? A gente vai medicar problemas que podem decorrer, né, das deficiências que a criança tem do autismo. Se ela foi hiperativa, desatenta, se ela foi extremamente irritada, se ela se movimentar repetidamente a ponto de dar uma lesão por esforço repetitivo, se ela não dorme, 80% das crianças autistas não dormem, se elas se batem nos outros, né, e 30% dos autistas têm epilepsia. Então, eu preciso que um neuro esteja por perto, né, essa criança tenha um neuro por conta da possibilidade de ela ter uma epilepsia em algum momento, na primeira infância ou na adolescência, tá? Mais comumente. Não deixem fazer, né? Que assim, basicamente, dieta de restrição, dietas com vitamina, minerais, quelação, câmara hiperbárica e MMS. Então, vou explicar um pouquinho cada uma. Dieta de restrição é aquela que você tira glúten, caseína, não funciona, tá, gente? Na época do diagnóstico do meu filho, até deixei ele sem caseína, um mês, não adiantou nada. Então, assim, não precisa fazer dieta de restrição. E, às vezes, é justamente o que a criança consegue comer. Aí não vai comer o que ela... Né, vai comer o quê? Já se usou vitamina B12 e magnésio na intenção de favorecer a comunicação. Também não se comprovou eficaz. Tá? Quelação é a teoria da vacina lá. Que o mercúrio da vacina contaminaria o sistema nervoso central da criança. E aí você infunde uma outra substância para limpar aquilo daquele organismo. Então, não é a vacina que causa, você está infundindo uma outra substância na criança, você pode matar a criança. Tá? E muita gente faz, ganhando muito dinheiro, inclusive. A câmara hiperbárica é uma cápsula, né, que a pessoa que tem feridas diabéticas ou vasculares usa para cicatrização, né, para combate à infecção e cicatrização. Há mães que acham, assim, orientadas por pessoas que vendem, né, que ficar lá dentro com a criança 10 sessões, a criança vai hiperoxigenar o cérebro e vai melhorar. Não tem nada comprovado também, só tem dor de cabeça. O MMS, acho que todo mundo viu, não tem outra, é água sanitária, que é a teoria que as pessoas acham que o autismo é causado por fungos. Então, vamos limpar o intestino da criança colocando água sanitária pelo reto dela. Tá? Então, não tem comprovação,
a gente sabe de casos que houve perfuração, né? Não sei de nenhuma criança que morreu, nenhum autista que morreu, mas também não precisa esperar. Né? Não deixem ninguém que tem criança autista fazer. Tá? Estamos avançando um pouquinho em relação a mecanismo, talvez, né, do autismo, pensando no transplante célula-tronco. Infelizmente, a gente não consegue fazer nem para leucemia, linfoma, as anemias hereditárias. Quanto mais, 1 para cada 59 ser humano, certo? Então, o transplante célula-tronco, eu particularmente acho que não vai acontecer como tratamento, né? Mas para explicar o autismo, eu acho que ajuda bastante. E o canabidiol, que também está em investigação. Quem está usando sem prescrição oficial ainda. A gente não sabe efeito a longo prazo, não sabe uma série de coisas. Mas o que saiu até agora foi que melhora bastante a irritabilidade, tá? Mas, infelizmente, ainda quem está usando por conta e risco. Tá? Qual seria o mundo ideal do pediatra? Que, durante a evolução da criança, a gente fosse vendo os sinais de risco, vou passar para vocês, e imediatamente já começar essa intervenção. Né? Você não perde tempo. Porque, como a gente não tem um marcador biológico para você colher o exame quando a criança nasce, a gente depende dos sinais aparecerem. Né? Então, a gente já está correndo atrás do prejuízo. Qual é o mundo atual? A mãe suspeita, alguém suspeita demora não, a suspeita até demora também, né? Que a mãe também não é obrigada a saber os sinais todos. Então, a criança começa a apresentar atraso, a suspeita já mais tardia. Todos os doutores do Google falam que cada um tem seu tempo, não sei o quê, né? A vizinha, a prima, e essa mãe vai se perdendo a coragem, né, de ir atrás. Demoram, em média, 4 anos da suspeita até a mãe conseguir o diagnóstico, certo? Achar um profissional que saiba ver, né, também. E aí, óbvio que você tem que intervir imediatamente. Só que aqui você já está correndo atrás do prejuízo. Então, o mundo ideal seria esse, né? Aqui é o mundo real. Está na lei, suspeita é igual a intervenção. Você não precisa ter diagnóstico fechado para começar a intervenção. Você está assegurado por lei para intervenção mesmo com suspeita precoce. Porque a gente tem que lembrar desses 2 termos aqui. A criança tem uma coisa que chama plasticidade neuronal. O neurônio dela tem a capacidade de aprender, de se remoldar. Tá? E é a hora de você atuar. E você tem tempos que você tem que ensinar aquela criança algumas habilidades. Passados alguns desses períodos, ela pode não aprender mais. Tá? Então, a gente está literalmente correndo contra o relógio aqui. Tá? Tá ali na lei, tá? Que a criança, mesmo diante de suspeita, tem direito a um diagnóstico e todos os direitos de quem já tem o diagnóstico, né? O tratamento, todas as coisas. Como pediatra, eu não posso esquecer que nós temos uma lei de 2017 que obriga todo pediatra, aos 18 meses, fazer uma triagem. Ninguém faz. Tá? Mas teria que fazer. Tá? Tá na lei. Esse aqui é um estudo brasileiro da dificuldade de diagnóstico. Tá? Então, vou resumir aqui, que meu tempo já estourou em 7 minutos. A mãe suspeita, por volta dos 23 meses, que alguma coisa não está indo bem. Todo mundo, né, tira a confiança da mãe, essa criança chega no diagnóstico com 59 meses. Tá? 36 meses de delay, né, de espera entre a suspeita da mãe e o diagnóstico, consequentemente, o começo de intervenção. Isso aqui é do meu consultório, eu fiz o ano passado para apresentar numa aula. Na ocasião, eu tinha visto uns 700 pacientes. Tá? Então, eu tinha, dos pacientes que vêm encaminhados de fora, 542 dentro do TEA, com a mesma média ali de diagnóstico. Tá? Ou que veio para conversar e já tinha o diagnóstico, ou eu que fechei, mas uma média aí desses 53 meses também, como na população em geral. E eu tenho meus pacientes de pediatria, eu tenho 12 pacientes de pediatria meus, que eu vi nascer e tal, que são autistas, que são 12. E eu suspeitei e comecei a intervenção com 17 meses. Então, esse delay de 3 meses, né, para o pediatra bem treinado, não acontece. Então, a minha luta é essa, treinar os pediatras para começar com 17 meses a intervenção. Tá? Eu fui para esse caminho por causa do Dudu, mas não é difícil, vou mostrar para vocês. Tá? Não é difícil. Então, o certo é, ao invés de começar aqui, começar aqui. E é possível. Tá? Eu uso bastante protocolo do Estado de São Paulo, não sei se todo mundo já viu. Ele traz aqui sinais específicos, pensando no autismo. Né? Então, como que uma criança tem que ser? Tipicamente com 2 meses, com 4, aqui ainda não tem sinais de alerta. Tá? Então, crianças de 2 meses... Isso aqui, gente, a gente faz... A mãe entrou na consulta, você já vê isso aqui, certo? Com 4 também. Aí, com 6 meses, né? Tem que fazer essa parte aqui, não pode ter essa parte aqui. Com 9 meses, não... tem que fazer tudo isso aqui, não pode ter nada dessa parte aqui. E vai indo, tá? Então, eu tenho um pacientinho que com 9 meses eu coloquei intervenção.
Ele não fazia nada disso aqui com 2, não fazia nada disso aqui com 4. Na introdução alimentar, não comia. Com 6 meses, na hora de sair do leite para ir para a papa, ele não comia. E com 9 meses, eu falei, chega, não sei o que é, mas eu tenho que começar a intervenção. Como você vai falar para uma mãe que vem com você desde os 3 dias de vida, que ela tem que o nenê com 9 meses, que você vai falar que você suspeita que ele tem autismo? Eu consigo ver o lado do pediatra que é difícil, mas você tem que falar. É o tempo daquela criança que você está perdendo. Tá? A responsabilidade técnica sua, falar. Né? Então, ele começou a não fazer esse lado e começou a não sorrir, não tinha sorriso, não respondia a interação, não buscava interação. Então, ele foi para a terapia. Né? Está em terapia há 4 ou 5 anos, não sei. E é autista mesmo. Tá? Então, isso aqui eu faço tanto nos pacientes de pediatria como retrospectivamente. Então, a criança chega lá, quem é mãe minha sabe, eu aplico isso aqui. Lembra como ele era com 2, com 4, com 6. E a imensa maioria fala, não fez isso, e foi fazendo isso. Ninguém te falou isso, ninguém te falou isso. Tá? Tava lá, para qualquer um ver. Com 2 anos, tá vendo? Ó, tem que brincar de faz de conta, falar frase curta. Né? Aqui não falar nada, né? Com 2 meses é muito ruim. 2 anos, desculpa, é muito ruim. E com 3 anos tem que estar interagindo. Tá? Qualquer perda de linguagem, capacidade, qualquer habilidade que a criança teve nos primeiros 3 anos e perdeu, começou a falar mamãe e papá, parou. Começou a interagir, parou de interagir. É sinal de risco também. Né? Tem que ser encaminhada imediatamente. Tinha um site que eu colocava, um slide que eu colocava os sites, mas não fiquem procurando muita informação aleatória na internet. Vá em informações seguras. Sites, tem um site de São Paulo que é Autismo em Realidade, que é uma ONG com gente responsável por trás. A Andrea Werner, que é o site Lagarta Vira Pupa, que acho que a maioria das pessoas segue. Nós estamos aqui com a psiquiatra do site, que é a Raquel. Todas as informações do site são seguras, baseadas em evidência. Não fica indo em conversa de vizinha, não fica indo em notícia de Facebook, de Zap, tá? Porque se atrasa a vida da criança. Desculpa, passei 11 minutos. Quem ficar com vergonha de perguntar alguma coisa, pode mandar e-mail. Quem quiser perguntar, tem tempo para pergunta? Tem tempo? Temos tempo para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Então, quero agradecer a organização, parabenizar pelo evento. Obrigada às meninas que trocaram a aula aqui comigo. Obrigada, pessoal.